Olá, este é o Blog Civil e Imobiliário. E hoje, mais uma vez, eu entrevisto o grande advogado, super especializado em direito imobiliário, Dr. Rodrigo Bicalho. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui no nosso blog. Eu que agradeço, Alexandre. Para mim é uma grande satisfação. E hoje a gente vai tratar de um tema, já tivemos alguns vídeos a respeito do tema, divulgamos alguns artigos, julgados, mas o assunto ele é infindável, né? Vamos tratar novamente sobre a questão da fraude à execução. Rodrigo, o Código de Processo Civil ele teve uma enorme oportunidade de resolver de uma vez por todas a celeuma envolvendo o terceiro adquirente de boa-fé. Nós tivemos a súmula 375 da STJ, consolidada na Lei 13.097. Nosso sistema caminhava para isso. O artigo 792, inciso 4º, ele parece que põe tudo a perder? Eu não creio que ponha tudo a perder, né? Entretanto, como você disse, foi uma grande perda de oportunidade, porque ele trouxe de volta esta polêmica. Na verdade, o que a gente vinha acompanhando no nosso meio jurídico, até numa satisfação à sociedade, era uma mudança de valoração. Na nossa legislação mais antiga, privilegiando sempre o credor, o que levava a terceiros que haviam comprado seus imóveis, mesmo fazendo a investigação, a due diligence, muitas vezes perdiam esses imóveis em virtude, né, da existência de um débito antigo, de um antecessor que tinha uma empresa e que aquilo não podia nem ser localizado, aquela situação. Com esse problema que atingiu muitas famílias, muitas empresas, a legislação, na verdade a jurisprudência, né, ela foi aos poucos caminhando para privilegiar o terceiro de boa-fé. Perfeito. Então a gente teve aquela mudança lá no antigo CPC, no artigo 615A, que permitia, né, o registro da citação da execução, da execução justamente para mostrar, leve ao registro, porque senão vou começar a privilegiar o terceiro de boa-fé. Aí nós tivemos a súmula 375 do STJ, dizendo que, né, se presume a boa-fé. Na verdade, dizendo que se não houver a penhora registrada na matrícula, né, precisa da prova da má-fé do adquirente. E aí nós tivemos a concentração da matrícula, né? Lei 13.097. Em 2015, que trouxe claramente, embora o texto poderia ter sido um pouco mais aperfeiçoado, essa questão da proteção do terceiro de boa-fé, dizendo que realmente os fatos que não estão ali referidos na matrícula não afetam o terceiro de boa-fé, exigindo que o credor leve à matrícula a existência do seu crédito. Perfeito. Do contrário, o terceiro será considerado de boa-fé. E aí vem o que você disse, o artigo 792 do novo CPC, também em 2015, pouco depois, trazendo novamente a legislação antiga no sentido de considerar como fraude de execução alienação do bem no curso de uma ação que eu leve à insolvência, desconsiderando esse aspecto da penhora estar registrada ou não. É interessante que no inciso 1, 2 e 3 ele fala registro, averbação, o quarto que desconsidera. Pois é, isso, que né? coloca a mera existência de uma ação. Agora veja, Alexandre, quando veio a súmula 375, numa clara orientação em favor ao terceiro de boa-fé, estava em vigor o artigo 593 do antigo CPC, que já dizia que a simples alienação já ensejava fraude de execução. Sim. Mas a jurisprudência alterou esse entendimento, mesmo com a legislação clara, para privilegiar o terceiro de boa-fé. Agora nós temos a mesma redação. É a mesma redação em que se criou essa jurisprudência mais protetiva, né, ao terceiro de boa-fé. Por isso que eu acho que a legislação não veio com o intuito de matar aquela jurisprudência ou encerrar a concentração da matrícula. Veio por um descuido. Né, um claro descuido de trazer a redação antiga. Mas é claro que traz a celeuma, né? Traz o debate. O problema que a gente vê o sistema, como você muito bem abordou, ele vinha caminhando numa proteção ao terceiro de boa-fé. Até porque, Rodrigo, a gente que trabalha muito no mercado imobiliário, faz muita due diligence, a gente às vezes está trabalhando para grandes empresas, mas precisamos pensar no brasileiro, pessoa física, que faz a aquisição do seu primeiro imóvel, que às vezes não tem condições de contratar um advogado especializado nisso, então ele não faz realmente essa due diligence. Então eu acho que o sistema caminhava realmente muito bem nessa proteção ao terceiro adquirente de boa-fé. O problema é justamente isso. Quando o legislador, né, quando da edição do novo Código de Processo Civil, ele institui uma lei, a redação idêntica à do CPC anterior, parece que ele está reafirmando aquela legislação. Sim. E nós já vimos, né, opiniões nesse sentido, inclusive opiniões
respeitáveis de magistrados, no sentido de que o novo CPC teria revogado esse dispositivo específico, né, da Lei 13.097. Por isso essa questão, essa polêmica. Seria saudável se nós tivéssemos um ajuste legislativo para reafirmar esta prevalência do artigo 54, no sentido de que da necessidade de se levar a registro esse crédito para aumentar a segurança. E já que você tocou nesse assunto, Rodrigo, existe um projeto, acho que cheguei até a lhe encaminhar, muito recente, mas que ele pretende justamente no artigo 792, inciso 4º, manter essa redação, né? Mas ele excepcionando, dizendo, olha, ressalvado a hipótese do artigo 54 da Lei 13.097, ou seja, continua sendo entendido como fraude de execução quando a pessoa adquire o imóvel durante o trâmite de uma ação que possa levar o vendedor à insolvência. Agora, excepcionada a regra do 54, ou seja, se tiver o registro na matrícula da penhora, aí sim vale essa regra. Caso contrário, a mera alienação durante o curso de uma ação não vale, né? Eu acho que é importante haver uma alteração legislativa para deixar isso claro. Esse projeto que você me mandou, eu acho que ele é ele é bem direto nesse sentido, excepcionando, né, o artigo 54, que significa trazê-lo novamente, reafirmar que aquela regra, até porque não foi revogado expressamente, né, ela está em vigor. Sim. Existe sempre uma dificuldade legislativa maior de se alterar códigos. E nós tivemos aí o CPC, depois de muito debate, promulgado. Trazer alterações ao CPC não é uma coisa tão simples. Tá. Embora eu tenha gostado da redação bastante simples e direta que foi utilizada, eu acho que pode haver essa dificuldade. Talvez um caminho mais direto fosse fazer uma alteração na Lei 13.097, corrigindo alguns de seus pontos e reeditando o artigo 54, posteriormente ao novo CPC, e não haveria dúvida de que ela demonstrando que estaria legislador... reafirmando essa... Exato. Talvez fosse um caminho mais fácil, menos complexo do que alterar códigos, né? Alterar código civil, CPC, código tributário, sempre mais complicado, né? Ótimo. Rodrigo, para a gente finalizar essa entrevista, você acredita que o nosso sistema, portanto, ele deve caminhar nessa presunção de boa-fé? Presunção essa que é uma presunção relativa, não é isso? Ou seja, não significa que se não estiver registrada a penhora na matrícula do bem, isso não possa ser considerado fraude de execução. Ou seja, parece que a lei ela cria também um sistema ao credor proativo ao credor. Ou seja, o credor, se ele quer buscar o seu crédito, não basta ele pedir a penhora do imóvel e nada fazer. É ele quem deve, depois de determinada penhora, levar o registro disso na matrícula para dar uma fé pública para terceiros, né? Essa matéria foi bem abordada, inclusive, no seu artigo no Valor Econômico, muito bom, por sinal. O que eu acho, Alexandre, é que nós não temos uma unanimidade, um posicionamento muito claro, nem no judiciário e nem totalmente no meio jurídico a respeito deste ponto. Por isso essa matéria oscila um pouco. Certo. Um exemplo disso é que mesmo com a súmula 375 e depois da súmula 375, nós tivemos posicionamentos ambíguos do STJ. Em algumas decisões dizendo que a súmula não pode ser aplicada de forma curta e grossa, é necessário analisar caso a caso, existe um certo dever do adquirente em fazer uma mínima verificação. Então, eu acho que o nosso sistema caminhará sim, continuará caminhando no sistema, na linha de proteger o terceiro de boa-fé. Eu acho que isso é hoje entendido como uma justiça social maior, claro, porque deu, inclusive, ao credor esta obrigação de levar esse ônus, de levar o conhecimento do seu crédito no registro, como uma proteção, uma salvaguarda. Então, eu acho que a tendência será essa. Mas nós ainda enfrentamos um período de zona cinzenta, né? Eu acho que o adquirente, uma pessoa que adquire um imóvel para nele morar e enfrenta um problema como esse, tem um grande arcabouço de defesa e provavelmente sua boa-fé será reconhecida pelos tribunais. Um adquirente profissional, uma empresa incorporadora, por exemplo, que é um profissional, que tem um corpo técnico
voltado para essa situação, deveria continuar tomando cuidados maiores até que essa situação venha a ser pacificada. E espero que ela venha a ser pacificada. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pelos seus ensinamentos aqui para o nosso blog e só tenho a agradecer mais uma vez por essa brilhante entrevista. Imagina, eu que agradeço. Esse blog é uma ferramenta importantíssima para quem trabalha na área. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado.